Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 21. Título: O padre Virgílio Antunes será certamente um eficiente ator eclesiástico, nunca um homem. 1. A reitoria do Santuário de Fátima mudou de mãos. Saiu o padre Luciano Guerra, entrou o padre Virgílio Antunes, da mesma diocese de Leiria Fátima. A cerimónia da passagem do testemunho da vergonha e da mentira decorreu dia 25 de setembro de 2008 na Nova Basílica, a tal que custou 80 milhões de euros. Lá dentro houve a missa da praxe e dali a cerimónia passou para a assim chamada Capelinha das Aparições, onde o novo reitor empossado fez uma declaração de consagração absolutamente patética e teologicamente delirante, endereçada à imagem da deusa que ali é adorada por uns 5 milhões de pessoas cada ano, quase sempre as mesmas, as quais, enquanto não se libertarem dos medos e dos traumas que carregam desde a infância e até já herdaram nos seus genes, e enquanto não conseguirem que lhes saia o Euromilhões, nunca desistirão de continuar a correr para lá numa macabra romaria, contudo de autoflagelação pública. 2. Houvesse um pingo de vergonha e de dignidade humana nas palavras e nos atos dos eclesiásticos fatimistas, a começar obviamente pelo bispo da diocese, e o novo reitor seria ali mesmo destituído de funções. As coisas que ele disse, em forma de oração, endereçada àquela imagem, com tanto de branco como de cruel, são de bradar aos céus e à terra. Foi uma oração com todos os ingredientes das orações que os sacerdotes dos primitivos cultos do paganismo religioso endereçavam às imagens das suas deusas e dos seus deuses de mentira e de opressão. Foi uma consagração típica de um clérigo a quem proibiram os afetos e roubaram a liberdade de casar e de ter filhos, capaz por isso de fazer chorar de vergonha as pedras, tão teologicamente beata, insensata e delirante ela foi. 3. A presidir a toda esta encenação que ajuda a esconder tudo o que em Fátima há de sujo e de indigno, de perverso e de demoníaco, esteve o bispo titular da diocese, acompanhado de mais 3 bispos eméritos e cerca de uma centena de sacerdotes. As restantes centenas de pessoas presentes foram as habituais nestes atos irracionais, as multidões fatimo-dependentes que nunca dispensam pitada do que ali se passar, pois são multidões que sentem uma patológica atração por tudo o que é sofrimento, dor, depressão, tristeza, luto, doença, humilhação, cheiro a cera queimada, mau gosto, rezas mecanizadas. Incapazes de se assumirem como pessoas humanas, livres e protagonistas da história, realizam-se assim, com esse tipo de manifestações, as mais absurdas e as mais aberrantes e deprimentes. 4. Ao que sempre dizem, como numa cassete gravada, estas manifestações deixam-lhes uma sensação de bem-estar, de paz, de consolo, de repouso. Mas são o bem-estar, a paz, o consolo e o repouso que sempre sentem todos os deprimidos quando topam e entram em espaços e universos como o de Fátima, encharcados de ópio religioso por todos os lados, sem 1 centímetro quadrado de lucidez e de bom senso, de dignidade humana e de sapiência, aquela que resulta da verdade que nos faz livres e da liberdade que nos faz mulheres e homens como Jesus, cheios de Espírito Santo. Por isso, cheios de ternura e de afeto criadores e libertadores, que ao contrário dos fatimodependentes, vivemos para libertar e curar as multidões que continuam aí possessas desse tipo de demónios e de outros ainda muito mais agressivos e violentos que se fazem passar por ordem mundial. 5. Sabemos bem que é por aqui, por esta via da lucidez e da dignidade humanas, que vão as pessoas que vivem a mesma fé de Jesus. Nunca serão muitas, porque é manifestamente um viver histórico de alto risco, onde se pode perder a vida e sempre ou quase sempre se perde o bom nome. As maiorias preferem a fé religiosa, ópio do povo, pura alienação e idolatria, alimentadora de deprimidos.
Fátima, com a imagem da sua deusa, é por aí que navega, e por isso são multidões as que correm para lá. Nunca a Igreja, que se reclama de Jesus, poderá estar com aquilo, mas como se vê, continua lá enterrada até aos ossos. É o cúmulo da traição a Jesus, à sua via, ao seu espírito e à humanidade. 6. Pode juntar-se lá os bispos todos do mundo, os cardeais e até o Papa de Roma. Nem assim a mentira passa a ser verdade. Continuará a ser mentira. Quem sai a perder é a humanidade. São os povos da terra. É a própria Igreja Católica. Parece que a Igreja Católica ganha, porque tem com ela multidões, mas sai sempre a perder, estrondosamente, porque aquelas que lá vão são multidões que fogem da fé de Jesus. Porque esta, ao contrário da fé religiosa que as adormece e anestesia, puxa por elas, para que elas deixem de ser como ovelhas sem pastor e passem a ser pessoas humanas com espírito, pessoas com dignidade, pessoas livres e autogestionárias, outros Jesus hoje e aqui. 7. E isso é o que não querem essas multidões fatimistas. Preferem as deusas e os deuses da sua alienação. Gemer e chorar a vida inteira. Assumir a vida como um dramático e trágico destino. Um castigo, um penar, um sofrer sem fim. A dignidade humana, a liberdade, a sapiência, a lucidez, a alegria, a plenitude da vida custam muito, nomeadamente neste século XXI, totalmente dominado pelo império do dinheiro e pela demência, onde tudo se compra e se vende até as pessoas. Este, por isso, é o tempo maior da idolatria. E em tempos assim, nem os intelectuais resistem e passam-se quase todos para o bando do império do dinheiro e da demência, a troco de sucessivos pratos de lentilhas. 8. O padre Luciano Guerra, se quisesse ver as coisas do direito e não do avesso, do lado da verdade e não da mentira, teria muito para nos revelar num livro de memórias que deveria escrever depois destes 35 anos como reitor do Santuário Maior da Mentira e do Crime. Diriam, se ele tivesse semelhante audácia, que estava louco e senil. Diriam dele, se ele tivesse essa semelhante audácia, que estava louco e senil. Infelizmente, oxalá eu me engane, nunca ele será capaz de tamanha dignidade. Morrerá, por isso, na mentira que ajudou a alimentar todos estes anos de reitor. Poderá, inclusive, vir a ser beatificado e até canonizado um dia, porque os mentirosos reconhecem-se e encobrem-se uns aos outros, para seu mal e para sua vergonha, porque só a verdade, como diz Jesus do Evangelho de João, nos faz livres e dignos, ainda que oficialmente humilhados e amaldiçoados pelos profissionais da mentira e da idolatria que estão nos lugares-chave das instituições religiosas e dos executivos das nações. 9. O padre Virgílio Antunes, que sucede ao padre Luciano Guerra, receberá as mesmas instruções, entre aspas. Ficará de posse do mesmo segredo, entre aspas. Será certamente, oxalá me engane, um eficiente ator eclesiástico, nunca um homem. O homem. E assim o dinheiro sujo e outros negócios perversos poderão continuar a passar pelos corredores subterrâneos de Fátima, cujos os 2 santuários, juntamente com a capelinha da idolatria, ajudarão a encobrir. A mim, não enganam eles. E a muitas outras pessoas mais do país e do mundo que já não embarcam naquilo. 10. Sabe-me, entretanto, que de tudo aquilo não ficará pedra sobre pedra quando finalmente chegar a humanidade sapiente, hoje ainda em vias de criação na história. Jesus, o de Nazaré, a quem crucificaram, é já essa humanidade sapiente. Por isso, ninguém o vê por lá, ainda que alguns sacrilegamente invoquem o seu nome. A ele garanto-lhes eu, nunca o verão por lá. E se alguma vez o virem, só poderá ser no corpo das vítimas de tudo aquilo, nunca nos seus carrascos, nos seus verdugos, nos seus algozes,
nomeadamente nos clérigos de proa e nos outros seus subalternos, que em vez de Evangelho de Deus insistem em dar às populações imagens de Senhora de Fátima, o que prefaz um crime sem perdão. O crime que a Fátima é desde maio de 1917. Apareça ao primeiro teólogo jesuânico a desmentir-me. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.